Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse cesto de coração super lindo, uma ótima forma para presentear alguém, para colocar chocolates, para usar de cesto organizador, muito lindo. Eu vendo bastante na minha loja e eu vou ensinar como eu faço, espero que vocês gostem. Bom, então esses aqui são os materiais que eu vou usar para fazer o cesto de coração. Vou fazer com esse fio residual aqui, da marca Fios Guarani. Escolhi uma espessura média. Esse aqui é um salmão meio nude, bem bonito. Tesoura, agulha de arremate ou de tapeceiro. Dá pra usar aquela de metal também, ou essa de plástico. Eu sempre uso de plástico, tá, gente? Eu gosto muito porque ela é dobrável. Então, facilita na hora de arrematar os pontos. Agulha, eu vou usar essa aqui da número 7 para esse fio. Cola, e eu tenho que falar, eu amo essa cola aqui de silicone líquida fria. Eu adoro essa marca Lully, mas não importa, pode ser outras. Essa marca aqui é bem difícil de achar. E, claro, fita métrica, né, pra gente medir o trabalho. Tá? Então, vamos lá. Bom, independentemente do tamanho que vocês vão fazer a base do cesto, eu indico sempre começar com essa quantidade de pontos. E aí, se vocês quiserem fazer menor ou maior, é só continuar ali as carreiras, tá bom? Bom, vou começar fazendo um nozinho, então eu giro a agulha e puxo o fio. Agora, eu vou colocar mais 12 correntinhas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contando com um nozinho, ficaram 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Agora, eu vou voltar fazendo ponto baixo. Eu vou pular a primeira correntinha, pular a segunda e entrar aqui no meio da terceira. Então, vou entrar na terceira correntinha e fazer um ponto baixo. Essas duas correntinhas que eu pulei, ela conta como um ponto baixo. E essa aqui que a gente fez é o segundo ponto baixo. Nessa lateral aqui, a gente tem que fazer 6 pontos baixos. Então, já tenho duas, vou entrar aqui, ó, no meio da correntinha, gente, muito simples. Faço o terceiro, entro no meio, faço o quarto ponto baixo, 5 e 6. Ok, vamos contar. Essas correntinhas que foram puladas dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou continuar aqui com pontos baixos. Também tenho que ter 6 pontos baixos aqui. Então, vou aqui no... Ó, a gente fez aqui, vou no próximo ponto e fazer ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e... Opa! E 6. Ok. Tá vendo que por eu ter feito uma correntinha antes de continuar os pontos baixos, formou uma leve pontinha? A gente sempre vai formar essa pontinha aqui. Então, tá. Cheguei aqui no último ponto, agora eu vou fazer mais 2 pontos baixos dentro desse último ponto aqui pra gente formar aqui a lateral e a gente dar a volta aqui no trabalho. Então, tenho um, vou fazer mais um e outro. E colocando essa sobrinha aqui pra gente ir escondendo ela. Ok, dou até uma puxada. Agora, gente, eu vou fazer 5 pontos baixos. Aqui, no caso, eu já tenho um. Vou entrar aqui no próximo, ó. No próximo buraquinho. Que é das correntinhas, só que aqui a gente entrou pela parte de cima e aqui a gente vai entrar pela parte de baixo da correntinha. Então, aqui eu vou fazer 2, entrar aqui no próximo 3... No próximo, 4 e no próximo, 5. E vai puxando essa sobrinha.
Agora, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer é o seguinte, pular o sexto e o sétimo ponto, e vou vir aqui no oitavo. É isso, pular, tá? Vou pular E, não vou entrar aqui nem aqui, vou entrar no próximo. 1, 2, vou entrar no próximo. Deixa aqui a laçada apertada. E vou fazer 5 pontos baixos também, olha só. Ficou esse espaço aqui mesmo, tá, gente? É isso. Então, 1, 2, 3, 4. Parece que acabou, né? Mas a gente tem que fazer 5 pontos baixos. E aqui tá uma das correntinhas que a gente pulou. A gente vai entrar no meio dela, tá? E vou fazer o 5º ponto baixo desse lado. Pra dar a volta, eu preciso fazer mais 2, né? Só que no caso, eu vou fazer só mais um, porque quando a gente for fazer o fechamento da carreira, vai se transformar no 3º ponto baixo. Então, aqui eu tenho um, vou fazer mais um. E agora eu vou aumentar a laçada e vou entrar aqui de trás pra frente no ponto. Como saber onde entrar? Será que eu tenho que entrar aqui, nessa correntinha aqui? Onde? Bom, gente, aqui não pode ser porque eu acabei de fazer os pontos baixos aqui. Então, tem que ser aqui, onde a correntinha tá perfeita aqui, tá? Inclusive, a gente consegue ver o ponto baixo aqui perfeito. Então, eu vou entrar de trás pra frente, vou levar essa laçada, posso até aumentar ela, essa laçada lá pra trás. Olha só. Vou puxar aqui pra diminuir a laçada e eu vou entrar aqui, gente, ó, aqui de baixo com a agulha, exatamente dessa laçada que a gente levou lá pra trás. Vou entrar aqui, vou colocar essa laçadinha lá, aqui dentro da agulha e vou puxar o fio. É isso. Puxo o fio novamente pra fazer a primeira correntinha. Olha só como ficou a nossa primeira carreira do coração. Agora, tem vários jeitos de fazer o cesto de coração, tá, gente? Eu vou mostrar como eu faço e principalmente em relação à base. Normalmente, se faz aumentos aqui nos cantos das laterais. E normalmente se faz aumento com 2 pontos. Eu faço aumento com um aumento de 3 pontos no mesmo lugar, tá? Eu acho que fica mais marcado a base de coração dessa forma. Só na última carreira que eu for fazer, que eu faço aumento apenas com 2 pontos baixos, porque aí, quando chega na última carreira, para dar o formato de coração, parece que tem ponto demais se eu fazer com 3 pontos baixos no mesmo lugar. Mas isso é questão de teste, eu cheguei até aqui depois de vários testes e eu gostei dessa forma. Mas, de qualquer forma, aqui nas laterais tem que ter aumento, tá bom? Então, eu vou começar o seguinte. Fiz aqui o nosso primeiro ponto, eu vou colocar mais 2 no mesmo lugar. Então, eu vou entrar aqui com a agulha, fazer mais um ponto baixo e entrar novamente e fazer o 3º ponto baixo. Olha só, um aumento de 3 pontos. Agora, eu vou entrar aqui nas correntinhas para continuar com pontos baixos até chegar aqui, gente, nesse buraquinho aqui, ó, bem aqui que eu fiz da correntinha, tá? Até chegar aqui. Então, eu vou seguindo fazendo pontos baixos. Soltar mais um pouco o fio. Cheguei, deu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei aqui, ó, nesse espacinho, eu vou entrar com a agulha e fazer um ponto baixo. Não é aqui debaixo da correntinha, não é aqui debaixo da correntinha, tá, gente? É no buraquinho aqui formado. Então, eu vou entrar aqui com a agulha, vou fazer um ponto baixo e vou fazer mais uma correntinha e entrar novamente nesse buraquinho, fazendo outro ponto baixo. E agora, vou voltar aqui fazendo também 6 pontos baixos. Olha, não esquecer desse pontinho aqui, tá? Ele fica um pouco escondido, mas ele existe, então não esqueçam dele.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que aqui nos cantos é necessário fazer aumento, então, olha só, aqui a gente consegue ver o grupinho de 3 aqui na lateral, que é esse e também esse. Como eu cheguei aqui no último ponto, no primeiro ponto aqui do grupinho de 3, eu vou fazer um aumento de 3 pontos baixos aqui. Então, já tenho 1, vou fazer mais 2. Aqui nesse próximo, vou fazer apenas um ponto baixo. No próximo, vou fazer um aumento de 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos aqui nessa parte. Eu já vou contar o primeiro, esse último que a gente fez do grupinho de 3, tá? Ele já vai ser contado como o primeiro. Agora, no próximo, 2, 3 e 4. Lembra que na primeira carreira a gente pulou 2 pontos? Aqui a gente vai pular 2 pontos também. Porque na base do coração, o objetivo é que aqui fique pontudo e aqui fique aberto, tá? Então, eu fiz aqui 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. Vou pular o quinto e o sexto e vou vir aqui direto no sétimo e fazer também 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e 4. Ok? Daqui, ó, vou pular direto. 1, 2, 3, 4. Aqui eu cheguei na lateral, tá vendo? Do grupinho de 3 aqui da primeira carreira. Então, eu tenho que fazer um aumento de 3 aqui. Fiz um, tenho que fazer mais outro e mais outro. No ponto do meio, apenas um. Essa segunda carreira, o fechamento aqui ficou bem distante, mas não tem problema, tá? Então, eu vou aumentar a laçada e vou entrar aqui, ó, nessa correntinha aqui. Por que que eu não entro nessa aqui, que foi a primeira? Porque a gente precisa entrar na correntinha que tá perfeita aqui. Se a gente olhar de cima, é essa aqui a primeira, tá bom? Então, eu vou entrar aqui. No caso, seria no segundo ponto baixo feito. Então, eu levo essa laçadinha lá pra trás. Vou puxar aqui, diminuir. E a gente vai entrar com a agulha na laçadinha que foi formada quando a gente levou lá pra trás, que é bem aqui. Eu vou entrar aqui, colocar essa laçada na agulha, até diminuir um pouquinho e puxar o fio. Vou puxar novamente e fiz um ponto baixo. E olha só como ficou a nossa segunda carreira. Então, vamos seguir aqui para a terceira carreira. Lembrando, gente, que diferente que no caso dessa base de coração, diferente de como é nas ovais, que se faz um padrão de todos os pontos aqui com aumento, depois um aumento e um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho, aí depois na próxima carreira é um aumento, 2 pontos sozinhos. Aqui no coração é um pouco diferente, tá? É um padrão um pouquinho diferente, mas logo, logo vocês pegam. Então, agora na terceira carreira, o que vocês têm que prestar atenção ao seguir as carreiras é o seguinte: a gente sempre vai fazer aumento no grupinho aqui de 3 pontos, a gente vai olhar e vai fazer aqui no primeiro ponto que tá do lado do ponto sozinho. Então, aqui eu tenho esse grupinho de 3 e tem esse grupinho de 3. Esse aqui é o ponto que tá do lado do ponto sozinho. Então, é aqui que eu vou fazer 3 pontos, que eu vou fazer o aumento. Esse aqui é o ponto que tá do lado desse ponto sozinho. Então, é aqui que eu vou fazer o aumento, tá bom? Então, é assim que vocês têm que olhar nas próximas carreiras. Então, aqui eu tenho um ponto, vou fazer mais 2. No mesmo lugar. 2,
Fica apertadinho, mas faz que dá certo. 3. Agora, aqui nos próximos do grupinho, eu vou fazer um sozinho. Faço um sozinho aqui e no próximo, um sozinho. Ok, isso aqui é parte da lateral, né? Agora, a gente vai seguir aqui com pontos baixos, sozinhos, normal, e até chegar aqui no buraquinho da correntinha, tá? Tá bem aqui, é só abrir que vocês vão ver um buraquinho maior que os outros. Então, vou fazer ponto baixo sozinho, ponto baixo normal, até chegar lá. Cheguei aqui. Então, aqui, mesma coisa, sempre vai ser um ponto baixo nesse buraquinho. Gente, aqui, o meu fio diminuiu muito, muito mesmo. Tá muito fininho, não vai dar estrutura. Eu vou cortar, tá? Vou cortar. E esse é o negócio do fio residual, né? Você tem que ter essas coisinhas que você perde um pouquinho de tempo. Mas é rapidinho também, ó. Essa parte toda aqui diminuiu. Vou descartar. E aí, vou colocar a agulha e vou pegar esse novo fio. E aí, o que a gente tem que fazer é juntar essas pontinhas aqui pra ir escondendo elas, tá? Então, a mesma coisa que eu tava fazendo, só que pega um novo fio. Então, aqui fiz um ponto baixo, vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar, outro ponto baixo. Vou seguindo aqui os pontos baixos até chegar nesse grupinho aqui de 3 pontos. Não esquecer de entrar nesse ponto baixo aqui, tá, gente? Ele fica mais escondido, mas ele existe. Enquanto isso, vou levando essas sobrinhas comigo. Já levei por alguns pontos, já posso continuar sem elas. Depois eu passo cola ali. Olha só, cheguei aqui no grupo de 3 pontos. 1, 2, 3. Como cheguei aqui no grupo de 2 pontos, a gente vai olhar aqui na lateral, como eu tinha explicado para vocês. A gente sempre vai fazer aumento no ponto que está do lado do ponto sozinho. Então, aqui a gente só vai fazer o aumento nesse aqui, porque ele tá do lado. E depois o aumento nesse aqui, porque ele está do lado do ponto sozinho, tá? Se vocês olharem assim, fica super fácil. Então, aqui é um ponto sozinho, aqui é um ponto sozinho e no próximo um aumento. Aqui no meio, um ponto sozinho, no próximo, um aumento. Um aumento de 3 pontos baixos, tá, gente? Maravilha! Já fiz os aumentos, agora continuo com ponto sozinho. Olha só como fica a lateral. Como vai ficando perfeito, né, gente? Eu adoro. Gente, uma coisa aqui, olha só. Lembrando que aqui, enquanto aqui a gente faz um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, aqui a gente pula 2 pontos. Então, aqui, ó, vamos contar o seguinte. Contar os pontos depois do aumento feito. 1, 2, 3, 4, que a gente vai fazer, tá? Então, aqui já fizemos 2 pontos sozinhos, vamos fazer o terceiro e o quarto. E aqui, vou pular o quinto e o sexto e entrar no próximo ponto. Então, não vou entrar nesse nem nesse e vou entrar no próximo. E aqui, meu fio já diminuiu de novo, mas vamos seguindo. 2, 3, 4. E aqui, ó, mesma coisa, gente. Cheguei aqui no grupinho de 3 pontos, só que eu só vou fazer aumento nesse ponto que tá do lado desse aqui que tá sozinho. Então, 1, 2 e 3. No próximo, tá sozinho, vai continuar sozinho com um ponto baixo.
Ok, aumento a laçada, vou entrar aqui, ó, se a gente olhar por cima, é essa correntinha que tá perfeita e aparente aqui pra gente. Vou entrar de trás pra frente, levar a laçada pra lá, puxo aqui, e vou entrar na laçadinha que foi formada com a agulha, levo essa laçadinha aqui pra dentro da agulha também e puxo o fio. Faço mais uma correntinha pra fazer o primeiro ponto baixo. Olha só, e a nossa terceira carreira ficou pronta. E aí vai formando o coração, né, gente? Vou fazer mais uma carreira. Vamos para a quarta carreira. O que vocês têm que prestar atenção em todas as carreiras, se vocês quiserem fazer mais e mais carreiras, né? Deixar um cesto enorme, é exatamente isso. O padrão é sempre o mesmo. É sempre fazer aumento no ponto que está do lado do ponto sozinho, tá? Então, no caso, sempre vai ter aumento aqui e aumento aqui, apenas. O resto é tudo ponto baixo normal. Lembrar de, quando chegar aqui no buraquinho da correntinha, fazer um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo, para ficar justamente esse V aqui, tá? E formar uma pontinha. Chegou aqui, pular sempre aqui os pontos do meio, que no caso é esse e esse, tá vendo? Sempre pular e ir para o próximo. É isso. Só que com um detalhe, a gente tem feito aumento de 3 pontos nas carreiras. Mas sempre que eu vou fazer a última carreira da base do coração, eu faço um aumento apenas de 2 pontos baixos. Porque eu vejo que na hora da subida parece que tem ponto demais, tá? Então, vocês vão medindo aí, vão vendo o tamanho do cesto que vocês querem chegar e vai fazendo o aumento de 3. Mas quando vocês souberem que vão fazer a última carreira, faça com aumento de 2 pontos baixos, tá bom? Então, aqui, vou fazer aumento, só que eu vou colocar, ao invés de 3, vou fazer apenas mais um, porque eu sei que eu vou finalizar aqui nessa quarta carreira. Fiz o aumento já nos próximos pontos, até chegar aqui na pontinha, é ponto baixo sozinho. Cheguei aqui no buraquinho cheguei aqui na correntinha, vou entrar no buraquinho, fazer um ponto baixo, fazer uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. Vou continuar com o ponto baixo até aqui. Gente, a base parece que vai emborcando, né? Mas no final dá certo, pode confiar. Não esquecer desse aqui, fazer ponto baixo. Cheguei aqui no grupinho de 3 pontos. Então, lembrando que eu vou fazer aumento apenas nos pontos do lado do ponto sozinho. Então, apenas aqui e aqui. E, como essa é a última carreira, eu vou fazer um aumento de apenas 2 pontos baixos. Então, aqui um sozinho e aqui 2 juntos. 1 e 2. Onde tá um ponto sozinho, continua com um ponto sozinho. E aqui, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Eita, que o fio afinou de novo, meu povo! Ai, 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 que canseira! Vou ter que cortar de novo, porque não tem como, não. Gente, como é que continua o trabalho assim? Não tem como, né? Tem que cortar. Então, aqui era pra eu ter feito um aumento, fiz só um. Vou entrar de novo, puxar o novo fio e fazer o ponto baixo. E aí, sigo aqui com pontos sozinhos. Cheguei aqui no meio, meu povo. Olha só. Vou pular esse e esse, e vou pro próximo. Aqui, depois do aumento, deu 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vou pular esse e vou para o próximo ponto. E vou fazer, no caso, se ele deu 5, aqui 5 também. 2, 3, 4, 5. Aqui,
um aumento aqui também, que tá perto do ponto sozinho. Aumento de 2. Onde tem ponto sozinho, vai continuar sozinho. Finalizei, gente, a quarta carreira, olha só. E lembrando, como eu falei pra vocês, fica todo emborcadinho, né? Parece que não vai dar certo, mas na hora de subir dá certo sim, pode confiar. Então, se a sua base ficar esquisitinha assim, pode confiar que vai dar certo. Agora, a gente vai finalizar com a carreira de ponto baixíssimo, tá? E eu não gosto de continuar com o mesmo fio, porque fica uma finalização aqui que eu particularmente não gosto, então eu normalmente corto, vou cortar, tá? E aí eu corto o fio, puxo aqui, já pego a agulha de tapeceiro, ou dá pra fazer com uma agulha menor também. E aí eu vou finalizar, né, levar lá pra trás, como se eu estivesse começando uma outra carreira, entrar aqui no ponto e vou simular uma correntinha. Levei pra lá, agora eu vou voltar com o fio aqui e entrar no meio do último ponto baixo que a gente fez. Só que quando a gente entrar no meio, a gente também vai entrar ali no elinho do ponto que se formou. Levar lá pra trás, olha só. E aí ficou perfeito, como se a gente tivesse feito um ponto baixo mesmo. E agora, gente, eu vou esconder, olha só, gente, numa pequena base que eu fiz, olha o tanto de arremate que eu vou ter que fazer. Mas aqui, como a gente foi escondendo os pontos, é só passar um pinguinho de cola e tá tudo certo. Aqui, eu vou ter que passar essa sobrinha aqui entre os pontos. E não tem pontos certos, é só entrando mesmo. Vou pegar aqui a minha cola e vou passar aqui bem na pontinha aqui dos fios. Dou uma levantada. E é assim que eu faço o arremate de todas as peças, tá? Levanto aqui, ponho um pinguinho de cola. E aqui também. Essa cola, diferente da cola quente e dessa Tech Bond aqui, ela é um pouco diferente, eu acho melhor por isso também, porque ela não cola tão rápido, ela não seca tão rápido. Então, eu não preciso fazer as coisas com pressa. Aí, eu corto o rente aqui, passei cola aqui? Passei. Aqui, aqui. Aí, pego a agulha de tapeceiro mesmo e escondo essa pontinha aqui lá dentro dos fios e aperto um pouquinho. Faço isso por todos os fios que eu passei cola. Vou fazer a borda de baixíssimo e posso começar por qualquer ponto, tá? Na lateral mesmo, só que aqui na parte de baixo. E aí, gente, puxo o fio, já deixo essa sobrinha aqui por cima. E entro no próximo fio, ou no próximo ponto, e puxo o fio direto do fio que tá da laçada que tava na agulha. Baixíssimo é isso. Puxo o fio e entro direto. Entro no ponto, puxo o fio e entro direto. Entro no ponto, puxo o fio e entro direto. E aí, vai formando essas correntinhas aqui por cima, tá bom? Então, vou fazer aqui mais rapidinho, porque é bem simples e eu acho que todo mundo já sabe fazer. Não tem segredo, tá, gente? Aqui é a mesma coisa. Por mais que tenha aqui a correntinha, a gente vai fazer como se fosse todos os pontos a mesma coisa. Cheguei aqui no meio também, não tem segredo. Vou passando aqui. Como se fosse pontos normais. Cheguei aqui no último pontinho, vou cortar o fio. Agora, depois da carreira de ponto baixíssimo aí, que parece que não vai dar certo mesmo, né, gente? Que coisa!
Mas acredita no que eu tô falando que vai dar certo. Aí, gente, mesma coisa aqui na finalização do ponto baixíssimo. Soltei o fio, vou entrar aqui debaixo da correntinha, da primeira correntinha feita, olha só, vou sair aqui por cima. Puxo o fio, vou simular a correntinha, vou voltar com o fio e vou entrar aqui no meio. Só que ao invés de sair aqui por cima, eu vou sair lá atrás. E sair aqui atrás. Puxo o fio. Simulamos aqui, agora vou esconder o fio entre os pontos. Tanto o fio que eu comecei, quanto o fio que eu finalizei. Vou esconder um de um lado e um do outro. Vamos agora para a segunda parte, que é a subida. Vou começar... Gente, posso começar por qualquer ponto, tá? Vou começar aqui pela lateral mesmo. A gente fez a borda de ponto baixíssimo justamente para ficar mais bonito, claro, e também pra gente entrar com a agulha aqui onde a gente fez as correntinhas e subir o cesto, tá bom? Então, eu vou começar puxando o fio. Já coloco essa sobra aqui por cima pra gente esconder ela e puxo o fio pra fazer o primeiro ponto baixo, olha lá. E aqui, gente, coisa simples mesmo. Entro com a agulha debaixo da correntinha, puxo o fio e faço ponto baixo. Entro aqui na correntinha, puxo o fio, faço ponto baixo. Entro na correntinha, puxo o fio, faço ponto baixo. Entro, vou fazer isso por toda a carreira. E vou fazer aqui por alguns pontos, levando essa sobrinha para ir escondendo ela. Já é suficiente, posso soltar ela. E continuo pegando debaixo da correntinha, fazendo ponto baixo. Debaixo da correntinha e fazendo ponto baixo. Eu vou fazer isso por toda a carreira, não vou mudar nada aqui e nem aqui. Vou fazer um ponto baixo por toda a carreira até chegar aqui, tá bom? Vou fazer aqui mais rapidinho, porque realmente não tem segredo. Cheguei aqui no final. Confia no processo, tá, gente? Vai dar certo. Agora, antes de finalizar a carreira, eu vou moldar aqui com as mãos. Com os dedos, puxar aqui pra trás, pra ir se acertando o cesto. Puxo mesmo ali pra trás, levo lá pra trás. E ele só vai acertar mesmo, ó, já tá ficando mais retinho, ali a partir da segunda, terceira carreira, tá? Normalmente eu faço apenas 3 carreiras de subida, eu já acho que é suficiente, senão fica um cesto muito alto. E pra finalidade que normalmente é usado de colocar bombom ou como cesto organizador, 3 carreiras já é o suficiente. Olha só como tá melhorando. Olha só como não parece uma coisa estranha. Sim, gente. Agora vamos para a segunda carreira. Até mostrar pra vocês aqui os pontinhos, como estão lindinhos. A gente vai entrar aqui, ó, de dentro pra fora com a agulha. E vou levar essa laçada lá pra dentro. Levei pra dentro, agora eu vou fazer um ponto baixo centrado. A segunda e a terceira carreira serão de ponto baixo centrado. Então, o que é o ponto baixo centrado? Ao invés de entrar com a agulha aqui, ó, debaixo da correntinha, eu vou entrar no meio do ponto baixo, tá? Então, o ponto baixo centrado é basicamente um ponto dentro de outro ponto. Então, aqui, eu vou entrar nesse aqui. Esse aqui é o nosso primeiro, onde a gente levou a laçada. Eu vou entrar aqui no meio. E para certificar se realmente foi no meio, a gente tem que ver que tem que ter uma laçada de um lado e uma laçada do outro e a agulha no meio, tá bom? Vou diminuir aqui um pouquinho a laçada e vou puxar o fio. Puxei, agora eu coloco essa laçada aqui dentro da agulha e puxo novamente o ponto. E olha só, fiquei com o primeiro ponto baixo centrado, tá? E é isso que a gente vai fazer por todos os pontos aqui. Eu vou entrar no meio e puxo o fio, faço um ponto baixo. Entro no meio, puxo o fio, faço ponto baixo. Lembrar, porque olha só, é possível entrar no meio do ponto, vou até entrar no meio do ponto
e não sair no meio, tá? Olha lá. Olha só, esse aqui é um belo exemplo. Eu tenho uma laçada aqui, mas eu não tenho outra laçada aqui. Então, eu entrei no meio do ponto, mas não é um ponto baixo centrado, porque não está de fato no meio. Hoje, eu já faço e eu já sei. Olha só, agora foi, tem uma laçadinha aqui e uma aqui. Hoje, com o tempo, né, gente, eu já sei, apenas com o toque aqui dos dedos aqui atrás, se foi no meio ou não. Mas quem estiver começando, tem que olhar sim se foi no meio, tá bom, gente? Senão, não dá a estrutura que a gente precisa. No meio do ponto, vou me certificar que tá ali realmente no meio, vou puxar o fio e fazer o ponto baixo. Entrar no meio do ponto, certificar que tá ali no meio, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Entro no meio do ponto, certifico que tá ali no meio, puxo o fio e faço um ponto baixo. E isso, olha só, eu vou fazer por toda a volta, tá? Sem aumento, sem diminuições, sem correntinhas a mais. Vou fazer isso por toda a volta até chegar aqui. Vou dar uma paradinha aqui, gente, porque eu tenho uma emenda logo aqui, umas sujeirinhas aqui e o fio deu uma diminuída. Então, já vou cortar. Vou pegar o novo fio, puxar. Já coloco as sobrinhas aqui pra ir escondendo e continuo normalmente. Gente, cheguei aqui no final, vou dar uma moldada antes de finalizar. Olha só como já vai criando forma. Parece que aquela base toda feinha não ia dar certo, né? Mas olha só. Falei pra vocês, confia no processo, na Loreninha, que vai dar certo no final. Olha só, aqui atrás e aqui. Eu vou cortar, eu vou já arrematar esse fio aqui, que foi da primeira carreira, tá? Porque senão, se a gente for deixar pra fazer quando acabar, vai ficar meio alto e pode ser um pouco difícil da tesoura cortar. Só passar cola, cortar e esconder a pontinha. Segurar um pouquinho, fim. Esse aqui eu não vou colar agora. Por quê? Porque ele tá na segunda carreira. Se a gente passar cola agora, quando a gente estiver fazendo a terceira carreira aqui, vai ser difícil de entrar no ponto, porque vai ter cola aqui. Vou pra terceira e última carreira, tá? Então, mesma coisa, entro aqui com a agulha de dentro pra fora, levo essa laçadinha lá pra dentro. Diminuo aqui a altura da laçada e vou entrar aqui, ó, no meio do ponto, meu povo. Olha só, tá lá no meio, uma laçada de um lado, a outra do outro. Puxo o fio, pego essa laçadinha aqui e faço uma correntinha e fiz o nosso primeiro ponto baixo. Mesma coisa, tá, gente? O crochê acaba que é um movimento muito repetitivo, né? Porque eu vou entrar no meio do ponto, vou ver se tá lá atrás e faço ponto baixo. Entro no meio, vejo se tá lá atrás, faço ponto baixo. Entro no meio do ponto, vejo se tá lá atrás e faço ponto baixo. Entro no meio do ponto, vejo se tá lá atrás e faço ponto baixo, tá? É isso. Cheguei aqui no final da carreira. Dou aquela ajeitada. E esse aqui é o meu cesto de coração tamanho P. Olha só. É um tamanho perfeitinho, né, gente? E a altura também é incrível. Eu quero fazer a borda de correntinha. E eu poderia muito bem fazer a borda de correntinha pra deixar o cesto mais bonito sem cortar o fio. Mas eu sempre corto, tá, gente? Sempre corto mesmo. Porque eu acho que fica mais bonito a finalização. E eu gosto eu não sou tão perfeccionista assim, mas eu gosto de uma finalização bonita, tá? Soltei aqui o fio e vou entrar aqui nessa correntinha de cima,
na primeira correntinha visível que a gente vê aqui em cima e entro lá pra dentro. E vou simular aqui outra correntinha. Volto com o fio e entro aqui no meio, pegando também o elinho do ponto formado e saio lá dentro. Olha só. Ah, gente, fica perfeito. Eu amo isso, essa perfeição. E aí, agora eu vou esconder esse fio por entre os pontos. Tururu. Só por alguns pontinhos. Vou começar aqui por onde a gente começou mesmo e fazer a carreira de ponto baixíssimo, que dá um toque super especial. Pego o fio e puxo. Já deixo essa aqui por cima, ó, do fio que a gente vai puxar. E entro no próximo ponto, puxo o fio e entro direto. Entro no próximo ponto, puxo o fio e entro direto. Olha só. Puxo o fio e entro direto. Entro no ponto, puxo o fio e entro direto. Entro no ponto, puxo o fio e entro direto. E é isso que eu vou fazer por toda a volta do cesto. Entro no ponto, puxo o fio, direto. Entro no ponto, puxo o fio e entro direto. Entro no ponto, puxo o fio. É isso, tá, gente? Sem segredo. Vou fazer isso aqui por toda a volta até chegar ali no final. Cheguei aqui no final. Então, agora eu já posso cortar o fio. Olha só, sobrou isso aqui. Daquele rolo que eu tinha mostrado pra vocês, sobrou isso. Vou só puxar o fio. Deu uma engrossada aqui, né? Mas tudo bem. Vou colocar na agulha de tapeceiro. E vou simular a correntinha. Então, vou entrar aqui debaixo da primeira correntinha feita. Saio com a agulha aqui em cima. Puxei e agora eu vou voltar com o fio, só que eu vou entrar aqui dentro e sair lá dentro. Ó. Travessei aqui. E pronto. Prontinho. Agora, gente, vou ter que esconder, né? Esses dois fios aqui. Então, vou esconder um de um lado e outro do outro. Prontinho. Vou passar cola, todas essas sobrinhas. Esconder a pontinha lá dentro e apertar um pouquinho. Dar uma moldada e tá quase pronto, gente. Falta apenas um pequeno detalhe. Muito lindo. E pra finalizar e deixar ainda mais especial, eu vou colocar as etiquetas, né? E aqui eu tenho 3 opções de etiquetas que eu gosto bastante. Esse aqui, redondinho, de acrílico transparente, tá? Mas super delicadinho, acho que não combina aqui nesse cesto. Não sei, acho que vai ficar meio apagado. Normalmente eu coloco esse aqui no porta-vinho, fica fofo. Também tem essa opção que normalmente se coloca assim. E fica uma gracinha. Só que aqui nesse cesto eu acho que também não combina, porque fica essa parte aqui, eu acho meio grosseiro no cesto de coração, que é uma coisa tão delicadinha, mas ele é lindo. Então, eu vou optar por este aqui. Fica super delicadinha e eu escolho onde eu coloco. Normalmente eu coloco na lateral aqui. E fica lindinho. E ficou pronto o nosso cestinho, tamanho P. Dá pra encher de chocolates aqui e fica lindo pra presentear. Olha só. Colocar numa embalagem bonita e eu tenho certeza que qualquer pessoa que receber esse cesto de coração vai amar. Então, se você gostou, curte, compartilha, comenta, coloca nos comentários algo que vocês queiram aprender, ver, tá bom? Também me sigam nas redes sociais, vou deixar aqui o @. Também tem o meu curso online de crochê moderno, em que eu ensino a fazer
crochê e peças, as peças queridinhas do momento em fio de malha, e é maravilhoso, tá, gente? Espero que tenham gostado da aula.